Olá, eu sou o professor Rogério, vou aqui, trazer agora um vídeo sem muito compromisso acadêmico, sem muito compromisso com questão de conteúdos, relacionados às minhas aulas. Toda semana aqui eu pretendo trazer um vídeo sobre filosofia, sobre mitos ou sobre alguma coisa que está acontecendo na nossa sociedade. Essa semana aqui é uma semana um pouquinho diferente para nós brasileiros, né? Nós temos um ditado que diz o seguinte, que tudo o ano só começa depois do carnaval, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui da história do carnaval, né? De uma forma em geral, né? O carnaval como uma festa popular e como é que essa festa popular ela foi apropriada, né, pela nossa sociedade, né? Pela sociedade de uma forma em geral. Então, para nós começarmos aqui, então, eu vou fazer aquele meu pedido tradicional aqui para vocês. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, esse canal ele é feito por um professor, né? Então, é um canal que eu pego minhas horas vagas para poder estar, conversando aqui com vocês durante 30, 40 minutinhos. Esse canal, ele precisa muito, né, do apoio de vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você assiste esses vídeos com uma certa frequência, dê o seu like, que é muito importante para mim. E comentem, compartilhem, né? Vou deixar aqui também no assim a minha página do Instagram, né, onde eu vou estar publicando, vou estar colocando ali quando é que esses vídeos estarão saindo. Bem, então, fazendo essa primeira partezinha aqui, eu vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês sobre o carnaval, né? O carnaval, a festa, né, que tanto faz parte da cultura brasileira. Eu não tenho a pretensão de dar uma ideia final sobre a questão do carnaval e também não tenho a pretensão nenhuma, né, de colocar para ninguém os seus aspectos morais, né? Mas trazer, né, uma certa visão de como é que uma festa, né, ela foi apropriada, né? Então, como é que essa festa é que surgiu em vários pontos, né, nas sociedades pré-cristãs, antes de Cristo, né? Então, antes da ideia do catolicismo, né? Então, como é que essas festas elas foram se popularizando e chegou até os dias de hoje? Então, o Carnaval, como uma festa popular, surge e chega até nós, né? Então, quais são as suas origens, né? Então, o carnaval ele surgiu aonde? O que era feito antes do que nós chamamos de carnaval, né? E como é que essas festas elas foram sendo, né, trazidas para a sociedade considerada ocidental? Bem, então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, né, conversar um pouquinho aqui sobre isso, o carnaval, né, ela é uma festa popular brasileira, né, então nós falamos muito de carnaval como um ponto que movimenta a economia do país, entre outras coisas. Pode ter algum grupo de pessoas que não gostem ou não tenham apreço pelo carnaval, mas o carnaval, ele é uma festa de grande importância, né, no Brasil, e as festividades elas antecedem a quaresma. Geralmente o carnaval ele é realizado ou em fevereiro ou em março. Então, esse evento ele é marcado por desfiles de escola de samba, blocos de rua, festas e muita música. O carnaval é a explosão de cores, fantasias, ritmos, alegrias, reunindo milhões de pessoas, né? Tanto no Brasil, quanto brasileiros, quanto os visitantes internacionais, em ambientes de celebração e diversão. É um momento em que a diversidade cultural do país é exaltada e as tradições populares são vividas. Então, o carnaval, ele é uma festa, né, que faz parte do nosso calendário, né, anual. O carnaval é uma festa que como nós vamos ver com o passar do tempo, é uma festa que ela antecede a quaresma. Então, a quaresma é um período onde nós vamos relembrar, quem é cristão, né, no caso católico ou protestante, é relembrar o período dos 40 dias onde Jesus, ele ficou vagando pelo deserto e ele sofreu as suas tentações. Então, no caso, a quaresma, ele é esse período, e o carnaval, ele sempre antecede a quaresma. Eu vou ainda problematizar um pouquinho mais isso, mas é bom a gente, né, ter isso em noção.
Bem, então se o carnaval ele é uma festa que ele antecede, né, a quaresma, no caso ele tem uma origem, né, que não é exatamente dentro do cristianismo. Nós, lógico, cada pessoa ela vai fazer um recorte, né? Então, cada estudioso, cada historiador, ele faz um recorte de quando é que surge essas bases para o carnaval. As bases desse carnaval, ele surge nas sociedades clássicas europeias. No caso, Grécia e Roma. Então, a primeira base que nós vamos discutir aqui é as Dionísias, ou festas dionisíacas, né? Que é uma festa que ela era em homenagem ao deus grego Dionísio. Dionísio, ele é o deus do vinho, das festas e dos teatros. Então, essas festas são cruciais na vida social dos gregos. Então, é um momento, né, onde os gregos, eles comemoravam, eles realizavam rituais religiosos, competições artísticas e as festividades populares, levando em consideração que os gregos, né, eram uma sociedade politeístas, e essa sociedade politeísta, ela tinha essa questão de vários momentos onde eles celebravam a questão do Dionísio, né? A questão do deus Dionísio é um deus que ele traz essa questão da fartura, né? Da questão da diversão, do entretenimento. E o Dionísio, ele tem esse período, né? As Dionísias, né? É o momento onde os gregos, eles exaltavam, eles colocavam para fora o seu entusiasmo, a questão da felicidade. Também conhecida como Dionísia urbana, porque nós tínhamos a Dionísia rural também, então nós temos várias festas dionísias. E ela acontecia em março ou em abril, durante o início da primavera. Então, a primavera, né, levando em consideração lá na Europa, a primavera é o período onde, né, os europeus saíam do inverno e iniciariam um novo ciclo, né? Tanto é que quando eu gravei um vídeo há muito tempo atrás sobre o Dia das Bruxas, o Dia das Bruxas é o contrário, né? Onde os celtas, eles iriam iniciar o processo, né, do fim do outono e o início do verão, o início do inverno. Então, períodos distintos. Nesse caso aí, eles estavam comemorando o início do período que é a revivência da natureza, onde a natureza ela vai se reviver, ela vai voltar à sua plenitude, que é o momento da primavera, onde os animais nascem, entre outras questões. Então, as grandes Dionísias eram marcadas pelas procissões solenes, então havia várias procissões, sacrifícios, né, dentro do templo de Dionísio, as competições, né, teatrais, incluindo tragédias e comédias, levando em consideração que a tragédia, ela é uma invenção grega, né, aquela questão de você trazer os problemas da sociedade, as comédias, satirizando o dia a dia das pessoas. Então, as apresentações teatrais eram parte fundamental dessas festas, levando em consideração que o Dionísio, ele é considerado o deus do teatro, onde os cidadãos e estrangeiros, né, se reuniam no teatro de Dionísio, em Atenas, para assistir às suas peças. Então, no caso, é o momento onde, né, aqueles que estavam em Atenas ou em outras cidades gregas, levando em consideração que a Dionísias, elas aconteciam também em outras cidades gregas, né? Então, nesse caso, levando em consideração que não havia um Estado grego, havia uma sociedade grega, mas cada cidade ela era autônoma dentro daquela realidade. Aí nós temos a Saturnália, né? Então, a Saturnália, se o Dionísio é o deus do vinho, no caso, os romanos, eles vão homenagear o deus Saturno, né? No caso, celebrando em 17 de setembro, posteriormente estendido até dia 23 de dezembro. Durante a Saturnália, era normal a sociedade temporariamente, né, perder a sua organização, né, as normas sociais, né, permitindo uma atmosfera de liberdade. As celebrações incluíam sacrifícios no templo de Saturno, banquetes públicos, troca de presentes e jogo de azar. Então, jogo de azar na Roma antiga era considerado um crime, era proibido o jogo de azar em Roma. Só que, durante a Saturnália, ela era liberada, principalmente para essa questão de sensação de liberdade.
Então, a Saturnália também era marcada pela inversão dos papéis sociais, né? A questão da ordem social, ela seja suspensa. No caso, os escravos, eles seriam servidos pelos seus senhores. E isso era algo que vai trazer esse sentimento de liberdade. Então, essa festa, ela simbolizava a Era Dourada, um tempo mítico de abundância e igualdade sobre o reino de Saturno, levando em consideração que Saturno, né, dentro dessa visão aí, né, dos romanos, ele vai ser aquele que vai, né, de uma certa forma, ditar as regras na sociedade romana. E o Saturno, né, no caso, essa era dourada, onde todos eram iguais, então não havia mais uma hierarquia social durante esse período que foi a Saturnália. Né? Então era um momento de extrema euforia, de extrema questão de liberdade, banquetes, então se rompia aquele padrão, né, aquele padrão social. Levando em consideração, né, que eu não coloquei aí, mas é bom a gente ressaltar. O período de 20 de dezembro, ele marca a transição da primavera para o verão, né? Então, no caso do solstício de verão no hemisfério norte, que é quando o sol ele permanece por mais tempo, né, no céu. Então, isso é uma forma também de celebração, né, para os povos que viviam na Europa, né? E isso também lembra alguma coisa. Isso não te remete à questão da véspera de Natal, né? A gente pode até discutir um pouquinho isso mais para frente, mas a questão da celebração do Natal é um exemplo. O Natal, ele é uma festa que ele foi inspirada em algumas festas pagãs também, né? Festas que não eram praticadas pelos cristãos. Então, né, nós temos essas associações. Bem, então, como que o carnaval ele foi apropriado pela Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, né, quando ela surge durante o Império Romano, ela vai começar a chamar a atenção, a buscar novos seguidores a partir de trazer essas festas pagãs para o seu cotidiano. E uma dessas festas pagãs foi a Saturnária, né? No caso, o Carnaval. Né? Então, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela foi se apropriando dessas festas pagãs, né, e colocando no seu calendário litúrgico. O Carnaval também tem suas origens nas festas pagãs, como a Saturnária e a dionísicas gregas. Foi incorporada pela Igreja como período de celebração antes da Quaresma. Então, nesse caso, a Igreja Católica ela vai se apropriar de algumas características dessas festas e vai trazer para o seu calendário litúrgico, né? Então, o calendário litúrgico, né, na questão do período, né, das questões, né, da transmissão das ideias, né, da liturgia, né, da igreja e das tradições religiosas, principalmente a questão da quaresma. Então, o carnaval, ele deriva da palavra em latim, que é carnivale, que quer dizer, né, adeus à carne, indicando o início do jejum quaresmal, quando o consumo de carne era proibido, né? Então, a questão durante o período da quaresma, dos 40 dias, onde, né, Jesus, ele ficou vagando pelo deserto e sofrendo todas as suas tentações, entre outras coisas, né? No caso, é o período onde a sociedade, né, católica, ela não, é assim, os católicos mais tradicionais, eles não comem carne, né? Então, é um período onde a carne, o consumo de carne, ele é proibido. Então, uma forma que a sociedade, naquele período, ele fazia para enfrentar essa quaresma era durante um período da extravagância, né? Que é o carnaval, né? Que quer dizer, adeus carne. Então, se é adeus carne, eu vou aproveitar tudo que eu posso naquele momento, né? Então, eu vou fazer, né? Eu vou saciar a minha apetite por carne e outros excessos, né? Para passar os 40 dias de penitência. Então, lógico, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Se é válido ou não. Mas vamos lá. Do que adianta eu passar 40 dias naquele momento de penitência se aquilo é simplesmente para cumprir um protocolo? Né, protocolo, né? Vou passar a quaresma sem comer carne, mas qual é a questão disso? Então, quais são os tipos de penitência que eu vou realmente realizar? Comer carne é um tipo de penitência, mas o que isso traz de benefício? Né? O que isso é uma forma
legal, algo que vai me engrandecer como um indivíduo, né? Então aqui fica a reflexão, né? Então a celebração. Então a quaresma, né? Ela é esse ponto. E o carnaval é um momento de extremo. Então eu vou exagerar aqui, vou consumir, vou beber, vou curtir, vou fazer, né, essa bagunça toda durante os dias de carnaval para depois passar 40 dias ali rezando como um bonzinho pro resto da vida, né? E o resto do ano, como é que fica? Bem, então o carnaval medieval. O carnaval medieval, ele é essa questão aí de um momento onde a sociedade ela vai se extravasar, né? Principalmente as pessoas se entregavam a banquetes, a danças, a jogos, a desfiles, festa de máscara e fantasias. Então, o tradicional Arlequim, a Colobina, entre outros personagens, surgem nessa festa tradicional europeia, que é o carnaval medieval. Bem, então, o carnaval medieval era o período de liberdade e excessos, como nós colocamos ali, onde as normas, elas eram, né, suspensas, as normas sociais, elas eram temporariamente suspensas, levando em consideração que a sociedade feudal, a sociedade que ela era organizada durante a Idade Média, ela tinha uma hierarquia rígida, não havia ascensão social. Então, nesse caso, era um momento onde todos eram iguais, senhores feudais, servos, cavalheiros, né, cavaleiros, a questão dos, né, dos religiosos, então todos eram iguais. E a celebração, ela influenciaram o desenvolvimento do carnaval moderno, né, a questão das expressões culturais, que penduram até os dias de hoje, como as máscaras, as fantasias, entre outras coisas que nós usamos durante esse período. O entrudo. O entrudo, ele tem ele é uma tradição que nos remete à nossa terrinha, né? No caso, né? Os portugueses. Então, os portugueses, eles tinham também algumas festas, né? Durante o carnaval, alguns comportamentos durante o carnaval. E esse comportamento era o entrudo, que era uma celebração popular de origem portuguesa que, né? Que estava dentro, né, desse período do carnaval. Ele era realizado principalmente em Portugal e no Brasil. Estas festas, elas eram caracterizadas por brincadeiras rudes, onde as pessoas levavam, né, lançavam água, farinha, ovos, tinta e outros materiais uns nos outros, em um espírito de diversão e caos, né? Então, a questão de que você deveria extravasar a sua alegria, né? E isso era feito a partir dessa forma bruta de ser, né? Então, jogando farinha, ovos, água, uma bagunça generalizada. Isso aconteceu também aqui no Brasil durante muito tempo. Então, a palavra entrudo deriva do latim intruitus, né, que significa a entrada. Indica o começo da quaresma. O entrudo era uma forma de despedida dos prazeres mundanos antes do período de abstinência e penitência a se seguir. Então, isso mostra, né, como é que entre várias outras interpretações dessa festa, enquanto em alguns lugares na Europa havia bailes, desfiles, máscaras, no caso, em Portugal, era algo muito mais, vamos dizer assim, a questão do caos, né? Então, o momento da suspensão da ordem social. Então, eu poderia, do nada, né, arremessar água em uma pessoa que está andando na rua, ou ovos, né, na questão de o espírito de diversão, né? Então, era um momento onde havia essa bagunça generalizada. No Brasil, o intrudo foi trazido pelos colonizadores portugueses, levando em consideração que a nossa sociedade, nós temos muito dos nossos comportamentos derivado dos valores portugueses. Com o tempo, o intrudo ele foi substituído pelo carnaval, mais organizado, né, e menos caótico. No caso da introdução do desfile de escolas de samba, blocos de rua, levando em consideração que samba ele era remetido à cultura africana, né, levando em consideração que o samba tem origem nos batuques africanos, e o samba ele foi proibido durante muito tempo no Brasil. Ele era perseguido, né? Só a partir da República é que o samba ele começa a ganhar aceitação quando ele se torna um produto da cultura também, né, das elites, né? Então, o samba, ele deixa de ser uma questão
predominantemente negra e passa a ser usado pelas elites, né? Então, isso vai tornar o samba um produto, como todas as manifestações culturais com o passar do tempo, né? Que nós podemos trazer várias manifestações culturais, como o funk, o soul, entre outras coisas. Então, com o tempo, o carnaval tornou-se uma festa folclórica e cultural do Brasil, né? Então, faz parte do nosso leque de festas culturais, mantendo os elementos de origem pagã, né? Principalmente essa questão das fantasias, das máscaras, as questões, né, de excessos, né? Então, a questão de bebida alcoólica, consumo de comida, questão de extravasar um momento antes da quaresma. Tudo bem que muitos não são tão religiosos, então isso não faz mais tanto sentido na maior parte, né, daqueles que praticam o carnaval ainda, né, no caso, né, da questão do turismo, entre outras coisas, levando em consideração, né, que o carnaval, hoje, ele é muito mais uma festa, né, baseada nos fatores econômicos do país, porque movimenta a economia do país, do que, né, ainda essa questão, né, cultural, né, cultural é baseada lá na Saturnália, na, né, entre outras festas, né, que é o carnaval tradicional, né, que é a questão do período antes da quaresma. Hoje, muitas comunidades cristãs participam do carnaval, né? Então, no caso, né, nós temos essa questão de, né, principalmente os católicos. Não vou falar a questão dos evangélicos, porque é uma outra pegada. Os evangélicos, eles têm outra visão de mundo, mas a maior parte dos católicos, eles participam do carnaval como uma forma, de, de extravasar, realmente uma festa, um momento onde nós temos que celebrar a alegria, né, a questão, né, mas a questão de que algumas comunidades cristãs, eles realizam essa celebração ainda com alguns, né, evitando alguns tipos de acesso, né, para não entrar em conflito com os valores da igreja. Mas, né, a gente sabe muito bem como essas coisas funcionam. Bem, gente, então, né, aqui fica esse vídeo discutindo um pouquinho aqui a questão do carnaval, né? Então, é uma questão de nós debatermos também aqui algumas questões, né, da nossa sociedade, sociedade brasileira de uma forma geral, e como nós podemos, né, discutir temas que são sensíveis à nossa sociedade, né? Então, semana passada eu trouxe, né, um vídeo sobre, né, a questão do mito da caverna e a questão da internet. Então, eu vou trazer uma vez por semana, pode ser que não role uma vez por semana, mas é bom trazer esses debates para a roda. Então, se você gostou aqui do conteúdo, dê aqui seu like. Se você achou que esse conteúdo ele pode ajudar ou, né, trazer algumas questões para o debate, né, vocês compartilhem esse vídeo, comentem se o vídeo ele foi legal ou não, quais são suas críticas, que isso pode me ajudar a melhorar o canal. Levando em consideração que esse aqui é um trabalho, né, feito, né, de uma forma artesanal, não tem nada por trás de mim, né? Então, a questão desse trabalho é simplesmente eu trazer esses debates e provocar, né, provocar essas conversas, né, de uma forma em geral. Muito obrigado e até a próxima.